Olá, sou Eliene Rabelo dos Santos, trabalho na Escola Municipal Clarival Dantas Trindade, povoado São Francisco, Adustina, Bahia. Minha estatura é média, tenho cabelos preto, longo, cor da pele parda. Estou usando uma blusa preta, calça jeans e sandália preta. Faz parte do meu grupo Edilane Castro Cardoso Santana, de Rose dos Santos e Douglas Jesus dos Santos. Linguagem para além da comunicação, expressão de cultura e subjetividade. Tudo isso com base na perspectiva histórico-cultural de Levi Vygotsky. O objetivo com essa apresentação é compreender a linguagem como mediadora entre o indivíduo e o mundo, refletir sobre a linguagem enquanto expressão da subjetividade e da cultura, discutir os conceitos espontâneos e científicos de Vygotsky, apresentar a noção de dupla mediação simbiótica. A linguagem para além da comunicação. Ela funciona como instrumento de mediação, vai além de transmitir mensagens. Constitui pensamento, subjetividade, tem uma extrema importância nas relações sociais e na cultura, um instrumento de apropriação do mundo. Linguagem e cultura. A linguagem é um produto histórico-cultural, de forma que as palavras, os gestos, ritmos e os sentidos que circulam em seu ambiente de origem são carregados de valores históricos e modos de ver o mundo que são próprios de cada cultura. Permite a transmissão de saberes, valores, crenças e práticas que revela e reafirma as raízes de um povo, sua memória coletiva, suas crenças, práticas sociais e suas formas de resistência. Assim, por meio da linguagem, cada cultura organiza e estrutura o pensamento de forma particular. Linguagem e subjetividade. A linguagem expressa um modo como o sujeito sente, pensa e se vê no mundo, como também sentimentos, desejos e pensamentos. Por meio da linguagem, constituímos nossa identidade e o que queremos transmitir. Tem como forma de significar experiências e organizar o mundo interno. Diante disso, minha colega Edilane irá explicar um pouco mais. Olá, sou Edilane Castro Cardoso Santana, trabalho na Escola de Primeiro Grau Itamar Franco, na cidade de Adustina, Bahia. Minha estatura é média, sou de cor parda, tenho cabelos pretos e olhos castanhos. Estou usando uma blusa verde, calça jeans e sandália preta. E irei dar continuidade à fala da minha amiga Eliene. Então, eu irei abordar sobre a dupla mediação semiótica. E o que vem a ser dupla mediação semiótica? É um processo em que a comunicação e a linguagem atuam como intermediários na nossa compreensão e interação com o mundo. Essa ideia está ligada aos campos da psicologia histórica e cultural e nos estudos de Lev Vygotsky. Segundo essa perspectiva, a linguagem e os signos, que são elementos que facilitam a interação entre o indivíduo e o mundo, exercem um papel mediador na relação do sujeito, tanto com o mundo quanto consigo mesmo e com os outros. E essa mediação ocorre em dois níveis. O primeiro é mediar a relação do sujeito com o mundo, onde se trata de uma mediação externa. Nessa mediação, o ser humano não se relaciona com a realidade de forma direta e instintiva como os animais. Aqui, ele interpreta o mundo por meio de sistemas simbólicos, como a linguagem, as imagens, os gestos, os números, fazendo dele um ser pensante e comunicativo. O segundo termo é mediar a constituição da subjetividade, ou seja, mediar a relação do sujeito consigo mesmo. Dessa forma,
Trata-se de uma mediação interna. E é por meio da linguagem que o sujeito interioriza normas, valores, significados e constrói sua identidade. Ou seja, a linguagem media a relação do sujeito consigo mesmo, seus pensamentos, sentimentos e desejos. A representação simbólica refere-se à capacidade humana de usar símbolos para representar objetos. E essa dupla mediação, ela implica que o sujeito se forma socialmente e simbolicamente. E as representações simbólicas, ela refere-se à capacidade humana de usar signo para representar algo. Um símbolo, ele carrega significado construído culturalmente. Essa representação está sempre carregada de valores e interpretações culturais. Dessa forma, a dupla mediação semiótica nos mostra que o ser humano se constitui por meio de linguagem e dos sistemas simbólicos, tanto na forma como compreende o mundo, como a si mesmo, e esse processo é inseparável da presença do outro e do contexto cultural. Então, podemos citar como exemplo de mediação semióticas ler um livro, usar mapas, comunicarmos com alguém. A mediação semiótica é uma ferramenta essencial para a compreensão do mundo, pois nos permite construir significados e desenvolver a nossa consciência através da linguagem e dos signos. Então, agora, a minha amiga Ed-Rose vai dar continuidade à minha fala. Eu sou Ed-Rose dos Santos Nascimento, tenho estatura média, branca, cabelos e olhos castanho, uso óculos, estou usando uma blusa marrom, calça jeans e sandália marrom. Linguagem como expressão da subjetividade na vida cotidiana. No dia a dia, as pessoas não usam a linguagem apenas para informar, mas também para expressar sentimentos, posicionamento e identidade. Por exemplo, quando alguém diz estou cansado, isso pode ser mais do que um estado físico. Pode revelar sobrecarga emocional, frustração ou até resistência silenciosa diante de um contexto de trabalho opressor. A forma como falamos ou escolhemos não falar revela quem somos, como pensamos e como sentimos. A linguagem no dia a dia. A linguagem e o contexto escolar. Na escola, muitas vezes se espera que os alunos utilizem uma linguagem padrão, desconsiderando suas variantes linguísticas, regionais ou familiares. Essa expectativa pode gerar exclusão simbólica, pois o modo como os alunos se expressam carrega sua cultura e sua história. Quando a linguagem do aluno é desvalorizada, sua subjetividade também é negada. Portanto, uma prática pedagógica sensível precisa conhecer a diversidade linguística como riqueza e não como erro. Linguagem como marcador cultural. Ao observar diferentes comunidades, percebemos que cada grupo tem suas expressões próprias, gírias, provérbios, narrativas orais, que carregam valores e experiências históricas. Por exemplo, povos indígenas, comunidades quilombolas ou periféricas utilizam a linguagem como forma de resistência e preservação cultural. Assim, a linguagem não é neutra, ela carrega traços identitários que situam o indivíduo em um contexto social específico. Linguagem como formadora do pensamento. Nas relações sociais e familiares, é por meio da linguagem que a criança aprende a pensar, organizar ideias e construir sua visão de mundo. Como afirmou Vygotsky, o pensamento se desenvolve por meio da linguagem internalizada. Assim, ambientes ricos em trocas linguísticas favorecem o desenvolvimento cognitivo e emocional, quando ambientes empobrecidos linguisticamente limitam a expressão e o crescimento subjetivo.
redes sociais e performatividade linguística. Na atualidade, com o uso intenso das redes sociais, vemos que a linguagem também se torna um espaço de construção de imagens e identidade. A maneira como alguém se comunica no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, não apenas transmite informação, mas também constrói um eu social, uma subjetividade pública. Emojis, memes, abreviações são formas linguísticas contemporâneas que expressam pertença cultural e individualidades. Em relação, mostram como a linguagem não é apenas uma ferramenta para transmitir mensagens, mas sim uma prática social carregada de sentimentos que revela as marcas culturais e subjetivas de cada indivíduo. Compreender isso nos ajuda a atuar com mais empatia e consciência em contextos educacionais, profissionais e comunitários. E para dar continuidade à conclusão do nosso trabalho, vai falar Douglas Jesus dos Santos. Olá, eu sou Douglas Jesus dos Santos, tenho estatura média, cabelos grisalhos, uso óculos, olhos castanhos, cor de pele parda e vou falar um pouco sobre os conceitos espontâneos e científicos. Conceitos espontâneos surgem da experiência do cotidiano, desenvolvidos de forma formal ou informal, base para compreender os conceitos escolares. Então, como a gente pode perceber, os conceitos espontâneos são aqueles conhecimentos em que as crianças adquirem em sua vivência em sociedade, que pode ser na família, pode ser na igreja, pode ser em uma comunidade esportiva. Eles adquirem esses conhecimentos e esses conhecimentos podem ser de forma formal, através de leitura de algum texto, de algum conhecimento comprovado por algum escritor, ou também pode ser em observações de falas da sua família, dos seus familiares, dos seus vizinhos e em todos os ambientes que ele frequenta. Esse conhecimento serve de base para o conceito e aprendizagem escolar. O conceito científico são sintetizados e mediados pelo ensino escolar. Requerem ensino intencional e linguagem científica. Aprofunda e ressignifica os conceitos escolares. Esse conceito é aquele em que nós temos a comprovação científica. São textos, são leituras comprovadas cientificamente em escolas, em suas leituras em casa de algum texto comprovado por algum escritor. Ele requer um ensino intencional e linguagem científica e aprofunda o conceito espontâneo. Segundo Vygotsky, os conceitos espontâneos e científicos não são opostos, mas complementares. Na aprendizagem da criança, eles se unem e dá continuidade, favorece para que a criança adquira conhecimento e fortaleça suas experiências em sociedades, na escola, e assim vai aprendendo. Um complementa o outro e os dois colaboram na aprendizagem da criança. Mediação pedagógica. Valorizar a linguagem do aluno como ponto de partida, conceito espontâneo. Promover situação de diálogo, problematização e investigação. Construir pontos entre o cotidiano e os saberes escolares. Esses são os pontos que devemos valorizar nas nossas aulas, nas nossas vivências em sociedade com as nossas crianças. Dessa forma, concluímos que a linguagem é construtiva do sujeito e da cultura. É ferramenta de mediação, expressão e transformação. Ensinar é favorecer
o encontro entre a linguagem do mundo e a linguagem da ciência. Em nome de toda a equipe, meu muito obrigado.